Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 106. Hoje é sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020. Resolvi iniciar o nosso Conexão Gel de hoje falando sobre as eleições americanas. Nesse momento que estou gravando, o ex-vice-presidente Biden acabou de ultrapassar o presidente Trump na Geórgia. As eleições nos Estados Unidos ainda não estão totalmente definidas, mas tudo leva a crer que o Biden deverá vencer. O Trump vai recorrer à justiça, etc. O processo deve demorar um pouco para se confirmar, mas tudo indica que o Biden vencerá. Ou seja, a vitória do coronavírus sobre a economia, né, em linhas gerais. Não apenas o coronavírus, mas o coronavírus eu acredito que tenha tido um peso muito forte. A eleição atraiu muitos eleitores dos dois lados, tanto para o Biden como para o Trump. É uma eleição em termos numéricos aí recorde nos Estados Unidos. E ficou bastante claro que o país, mesmo definindo a votação para um ou para outro, é bastante dividido. De qualquer forma, eu não acredito em violência. Andaram me perguntando essa semana sobre isso. Acredito sim que poderão ocorrer, já estão ocorrendo algumas manifestações pontuais, mas as Forças Armadas dos Estados Unidos são muito fortes, muito estruturadas, e elas não vão permitir que a violência se espalhe de uma maneira fora do controle. Podemos ter um caso ou outro pontual em uma cidade ou outra, mas os Estados Unidos é um país continental, 350 milhões de habitantes, 50 estados. Eu não acredito num movimento que possa, em termos de violência, que possa levar aí uma desestruturação do país. Mas, sem sombra de dúvidas, ainda teremos aí uma certa apreensão até efetivamente a posse do presidente, possível do presidente Biden ou a posse novamente do Trump em janeiro. Eu acredito que essas próximas semanas ainda serão semanas aí de uma certa apreensão em função, caso confirme mesmo a vitória do Biden, o Trump deve recorrer à justiça. Lembrando que em 2000, na eleição, quando Bush filho venceu, as eleições só foram efetivamente confirmadas em dezembro. Né? 12 de dezembro foi a data que confirmou Bush filho naquela competição contra o Al Gore. Mas eu queria rapidamente só pontuar algumas coisas em termos de política externa, que também me perguntaram essa semana, me pediram para falar no podcast hoje. Basicamente, o Biden, num cenário do Biden confirmando sua vitória, ele vai se aproximar, vai voltar à questão do multilateralismo, prestigiando os organismos internacionais. Em relação à China, não vejo modificação. O Biden não é uma política já praticamente de Estado dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos já entenderam que a China é o seu grande opositor. Vamos lembrar que o próprio Obama já tinha mudado a política, a prioridade da política externa e de defesa dos Estados Unidos em relação priorizando a China como grande inimigo antes de passar o governo para o Trump. É muito importante a gente lembrar esse detalhe. Né? Já está confirmado que o Biden assumindo, ele voltará ao Acordo de Paris, ao Acordo do Clima de Paris, ou seja, a questão do meio ambiente terá um peso maior do Biden na presidência. E o que fica ainda em suspense, a gente não tem uma questão muito clara, é o acordo nuclear com o Irã. Vamos lembrar que foi o Obama que fez esse acordo em 2015, em consenso com China, com Rússia, com o Reino Unido, com França, Alemanha, junto com os Estados Unidos na época do presidente Obama, fecharam aquele acordo em relação ao programa nuclear do Irã, e o Trump saiu desse acordo. Então fica a expectativa se o Biden voltará ao acordo em relação ao programa nuclear iraniano. E também fica na expectativa política do Biden em relação à Rússia, tratado de limitação de armas, armas nucleares, mísseis balísticos. É uma questão importante, na verdade, essas são as duas questões que eu estou mais atento para ver qual a mudança exatamente que vai acontecer, né, em relação à postura dos Estados Unidos com o Irã e com relação à Rússia. Em relação ao Brasil, volto a frisar, o Brasil é um país importante demais para os Estados Unidos. Não acredito que uma presidência do Biden vá mudar muito as relações com o Brasil, relações de Estado. Temos aí um histórico aí de relações com os Estados Unidos. Lógico que pode haver uma rusga ou outra pela imprensa,
questão do meio ambiente, o Biden pode aí falar alguma coisa em relação à Amazônia, etc., mas não acredito que isso vá levar um posicionamento mais firme dos Estados Unidos contra o Brasil, até porque a China agradeceria muito que isso acontecesse, né? Lembrando apenas que estamos aí com um superávit bastante elevado há muitos anos junto com a China, em termos de balança comercial, e junto com os Estados Unidos uma previsão aí de déficit na balança comercial nesse ano de 2020 de 2 bilhões de dólares. Né? Então não acredito que os Estados Unidos vá querer arrumar confusão com o Brasil. Segunda parte do nosso podcast, apenas uma atualização, todos estão acompanhando esse aumento da crise do coronavírus, números aí, Estados Unidos nesses últimos 2 dias, aí acima de 100 mil casos por dia nos Estados Unidos, números também aumentando em vários países da Europa, França, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido, as curvas de crescimento do número de casos. O número de mortos não está na mesma proporção que o aumento do número de casos, mas tem ocorrido. É importante frisar que os hospitais nesses países na Europa têm aumentado, e em alguns estados dos Estados Unidos também, alguns hospitais, porque essa semana todo mundo só está falando da eleição dos Estados Unidos, mas estamos esquecendo desse número do coronavírus. Na questão dos mortos, dos falecimentos em função do coronavírus por milhão de habitantes, a Bélgica voltou a ultrapassar o Peru, né, em termos de países com mais de 1 milhão de habitantes. A Bélgica é o país que tem maior número de mortos por habitante, proporcionalmente. O Peru em segundo, Espanha em terceiro, Brasil em quarto, Chile em quinto, Bolívia em sexto, Estados Unidos sétimo lugar, México em oitavo, e eu chamo a atenção da Argentina em nono. Né? A Argentina, o nono país com o maior número de mortos por milhão de habitantes, mesmo com todo o lockdown tocado na Argentina. Então isso é um dado apenas para a gente refletir com relação. Não estou dizendo que o lockdown não é importante, mas a forma como ele é feito, a forma como, ou seja, o vírus ele é complexo, ainda precisamos conhecê-lo melhor. As vacinas sabemos que ainda não estão aprovadas, então temos que preservar principalmente os grupos de risco, os mais idosos e as pessoas já com comorbidades. E aí, uma coisa importante, dado da economia, a Europa saiu ontem um dado novo, previsão de queda da economia da União Europeia 7,4% em 2020. Né? A previsão é de que ano que vem crescerá menos, a previsão de crescimento para 2021 de 4,2%, estava previsto 6,1%, deve crescer menos a Europa, a União Europeia, os países da União Europeia em 2021. Então são dados mostrando os impactos da economia na economia em função do coronavírus. Na questão da parte 3 do nosso podcast, que eu sempre falo da questão das disputas hegemônicas, acompanhando ainda a questão na Bielorrússia, ainda indefinida com relação ao Lukashenko, o presidente Lukashenko, lembrando que ele foi reeleito em agosto desse ano, e desde então protestos contínuos no país em relação à sua eleição. Ele ainda está protegido pelo Putin, a União Europeia vacilando em relação à política com a Bielorrússia. Vamos ver se essa mudança para o Biden muda alguma coisa em relação a isso, ou seja, uma postura mais incisiva dos Estados Unidos, de um presidente Biden contra o Lukashenko na Bielorrússia. Em relação a Nagorno-Karabakh, Azerbaijão e Armênia continuam ali. É o conflito hoje mais ativo no mundo, é o conflito sobre Nagorno-Karabakh, a Rússia tentando agir como mediador, mas a situação ainda preocupa. E também nessa questão aí de disputas hegemônicas, eu destaco na Ásia um exercício naval, o exercício Malabar, que iniciou essa semana. É um exercício importante, envolve a marinha dos Estados Unidos, do Japão, da Austrália e da Índia. Um exercício muito importante. A Austrália volta ao exercício Malabar depois de 2007. A Austrália tinha participado pela última vez desse exercício em 2007, volta ao exercício agora. O exercício está ocorrendo. Serão 2 fases no Oceano Índico esse ano. Esse ano está acontecendo no Oceano Índico em 2 fases. E é um exercício importante pela mensagem que passa para a China. Ou seja, esses 4 países fortalecendo digamos assim, o seu entrosamento, fortalecendo aí seus laços, mandando uma mensagem específica contra a China.
No quadro do Estamos de Olho, a quarta parte do nosso podcast, inicio com a questão da Europa. Na semana passada, no 105, eu tinha colocado em destaque a questão do terrorismo na Europa. E essa semana tivemos mais um caso que aconteceu na segunda-feira, um ataque terrorista em Viena, na Áustria, 4 mortos, 23 feridos. Um jovem também, 20 anos, austríaco, mas convertido ao islamismo. O Estado Islâmico, aquele grupo Estado Islâmico, reivindicou a autoria. A polícia austríaca, o governo austríaco ainda está conduzindo as investigações para confirmar o envolvimento de outros elementos, além desse terrorista, mas o evento que preocupou bastante e continuamos muito atentos, continuamos de olho nessa questão na Europa. Em função do lockdown tocado em vários países, inclusive na França, de certa forma esse lockdown contribui para melhorar um pouco o aspecto de segurança no país, ou seja, com um número menor de pessoas na rua, principalmente à noite, etc. Isso, de uma certa forma, facilita que as forças policiais dos países protejam mais a sua população contra eventuais novos eventos como esse. Destaco também, estamos de olho, a posse do novo presidente da Bolívia neste domingo, dia 8, do Luiz Arce, lembrando que ele, do partido do ex-presidente Evo Morales. É um dado importante, estamos de olho para ver se, por enquanto, ontem tivemos aí aparentemente um atentado contra a sede do partido do Arce, do Morales, lá em La Paz. Uma dinamite explodiu fora ali da sede do partido, onde estava ocorrendo uma reunião com a presença do Luiz Arce. Isso aí criou uma certa instabilidade, mas tudo indica que a transição ocorrerá normalmente. Os órgãos internacionais todos já ratificaram, já confirmaram a legitimidade das eleições. Vamos ver como que efetivamente o Luiz Arce na Bolívia conduz o país, lembrando obviamente que ele está por enquanto cercado com o Chile, com o Brasil, com o Peru, com o Paraguai, países mais à direita. A aliança principal da Bolívia agora em termos políticos é com a Argentina, mas a Argentina também cheia de problemas, ou seja, vamos ver como que o Luiz Arce conduz a Bolívia nos próximos anos. Estamos de olho também na crise na Etiópia, uma crise importante, a crise em relação àquela grande represa, aquela grande hidrelétrica na Etiópia, no Rio Nilo. É uma crise importante porque envolve Etiópia, envolve Sudão e Egito. Lembrando que o Egito é o principal poder militar na África, a Etiópia bem abaixo em termos de poder militar, mas são dois países importantes. A Etiópia é a segunda maior população da África, atrás apenas da Nigéria. O Egito é a terceira maior população da África. Rio Nilo, muito importante para a agricultura, principalmente do Egito. E as negociações elas reiniciaram no início dessa semana, mas ontem foram interrompidas novamente, ou seja, muita tensão em relação com ameaças do Egito, inclusive de bombardear essa hidrelétrica, ou seja, muita tensão envolvendo essa questão entre Etiópia, Sudão e Egito. Estamos de olho. E no último quadro, o quadro de boas notícias, a boa notícia que trago essa semana, sempre gosto de trazer, uma em relação à parte militar, o resgate de um refém americano que tinha sido sequestrado no Níger, tinha sido levado para a Nigéria, e o grupo de operações especiais da Marinha Americana, o SEAL Team 6, que é equivalente ao nosso mergulhadores de combate aqui no Brasil, fez um resgate espetacular dentro do interior do país, conseguiu resgatá-lo em poucos dias, ou seja, mostrando aí por que é importante ter forças especiais preparadas, bem adestradas, bem motivadas. Um evento que está sendo muito pouco noticiado em função principalmente das eleições, sem sombra de dúvidas, importantíssimo, eleições americanas, questão do Covid, mas foi um evento que aconteceu e que eu queria destacar aqui para vocês para chamar a atenção da necessidade de todos os países terem nas suas as forças armadas equipes de operações especiais motivadas, bem preparadas, porque nessas situações a gente vê a diferença, a rápida atuação desse grupo de elite da Marinha Americana, o SEAL Team 6. E a última boa notícia mais uma vez, balança comercial brasileira fechando em superávit no mês de outubro. Tivemos um superávit de 5,5 bilhões de dólares. É sim uma boa notícia, devemos celebrar.
O superávit total da balança comercial brasileira de janeiro a outubro deste ano, 47,7 bilhões de dólares. Né? É um dado muito importante para o Brasil. Ainda estamos faltando aí novembro e dezembro para fechar 2020, para vermos os números finais. Mas certamente aí chegaremos acima, passaremos de 50 bilhões de dólares, com certeza, em termos de superávit, num ano tão complicado como o Covid. É uma boa notícia e é com ela que eu fecho o nosso Conexão Gel número 106, desejando a todos um bom final de semana. Vamos acompanhar aí esse fechamento das eleições nos Estados Unidos, um dado muito importante. Uma boa semana e até a próxima sexta-feira. Obrigado.